no fim de semana passado para líderes, apóstolos. Estivemos em Jaú, na reunião da nossa rede, da RANC, Rede Apostólica de Ministérios Cristãos. E cada vez que a gente vai ministrar ali, eu sou obrigado a levar uma palavra para gente experimentada no Evangelho. Um monte de pastores. Eu prego na manhã, do café da manhã de pastores, com os 5 ofícios ministeriais: apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Estão comigo? Apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Por que eu estou aqui no ombro? Porque a palavra declara assim: um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o governo está sobre os seus ombros. Jesus é o cabeça, amém? Mas os ombros estão aonde? No corpo, amém? Jesus é o cabeça e os ombros estão no corpo. E o governo está sobre os seus ombros. De sorte que Jesus, para governar a sua igreja, ele deu uns como apóstolos, outros como profetas, outros como evangelistas, outros como pastores e mestres, tendo em vista o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Efésios 4, 11 e 12, para quem anota, tá bom? Tendo em vista o aperfeiçoamento dos santos. Diga para o teu vizinho: Deus quer te ver perfeito. Deus tem te dado presentes, diga para ele. Ele tem te dado presentes, amém? Que presentes? Apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres foram dados à igreja, porque Deus ama a igreja. Deus não deu a igreja de presente para o bispo. Deus não pega a sua igreja e dá de presente para o evangelista, para o pastor, para o apóstolo, seja lá ele quem for. Deus ama a sua igreja e dá presentes para ela, amém? Então, quando você for numa igreja que o apóstolo entra a cavalo, todo fardado, todo cheio com uma coroa na cabeça, né? Né? Ele é o dono da igreja, tem algo errado, amém? Tem algo muito errado aí, porque Deus amou a sua igreja e deu para ela presentes, para equipá-la, para aperfeiçoar a sua igreja. Mas, veja só, uma vez que a gente se aproximou de Jesus, Ele nos faz uma nova geração. Na verdade, a palavra declara uma nova criação. Nós já não somos mais homens e mulheres, diz o texto. Talvez, saindo da igreja, na tua casa, existe marido e mulher. Mas dentro da igreja, a palavra em Gálatas 6, 28, declara, Gálatas 3, 28, perdão, declara que já não existe entre nós, os que nasceram de novo, não existe nem judeu, nem gentil. Nem judeu, nem grego, está lá. Nem escravo, nem livre. Nem macho, nem fêmea. Todos somos nova criação. O primeiro homem caiu, pecou, caiu. Com a queda dele, ele perdeu. Entregou para o diabo. O mundo jaz no maligno, porque o homem perdeu. Perdeu o quê? Os céus são os céus do Senhor, mas a terra Ele deu aos filhos dos homens. Amém? O homem perdeu, entregou para o diabo. O diabo é o príncipe deste século. Mas aí chega Jesus e morre na cruz, e a palavra declara que Ele triunfou sobre principados e potestades, expondo-os ao vitupério, ou à desonra, ou à vergonha. Venceu. Toda a autoridade agora lhe foi dada nos céus e na terra. E agora ele declara para você: portanto, ide, pregai o evangelho, fazei discípulos de todas as nações. É para você ir. Não é só eu que sou chamado para ir. Cada um que nasceu de novo é nova criação. É um sacerdote e um rei. A palavra declara que nós somos, já uma vez nascidos de novo, um sacerdócio real e um reino
de sacerdotes. As duas coisas são a mesma coisa. Sacerdócio real. Sacerdote é aquele que representa Deus. Sacerdote. A palavra sacerdote quer dizer representante. Nós fomos feitos sacerdotes. Todo mundo, não eu, não os pastores. Todo mundo foi feito sacerdote real. Não é um sacerdotezinho de meia pataca. É um sacerdote e rei. É um reino de sacerdotes. Se você não se enxergar como alguém real, da realeza e sacerdotal, representante de Deus nesta terra, você vai comer pó da terra. E não foi isso que Deus planejou para você. Por isso, para cair tua ficha, Ele colocou e deu de presente na igreja apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Para aperfeiçoar os santos. Para que vocês realizem a obra do ministério. E edifiquem o corpo de Cristo. Quem que vai edificar o corpo de Cristo? Levanta a mão todo mundo. Vai. Perdeu a chance. Nós vamos edificar o corpo de Cristo, todos nós, os nascidos de novo, como sacerdotes, representantes de Deus e reis. Você não é pouca coisa. A gente passa para crente, né? Passa para crente. Vê se pode falar uma coisa dessa. Ah, agora passei para crente. É um absurdo. Loucura. Em vez do cara se tocar que agora ele é um representante de Deus na terra, ele é rei, ele passou para crente. Aí fica aquela coisa de crente é o quê? Burro, pobre e mora longe. Mas não é nada disso que Deus falou a nosso respeito. Nós não passamos para crente. Pelo amor de Deus. Que isso? Sacerdócio real. Caia a tua ficha. Olha nos olhos do teu vizinho e diga para ele assim, estou vendo uma coroa na tua cabeça. Você fica bem de coroa, diga para ele. Aleluia. E eu quero compartilhar esse texto com vocês, que vou contar um pouquinho da história de como é que eu cheguei aqui, ao posto que me cabe, um pouquinho do que eu vivi, para você ter o entendimento da tua importância no reino, porque talvez você não enxergue a tua importância no reino, talvez você não se dê importância, talvez, me arruma aí uma toalha, que eu já estou pingando aqui, aleluia, nem começou. Uma toalha, vai, alguém lá, corre, obrigado. O texto está em Lucas 16, versículo 19, até o final. Lucas 16, 19 até o 31. Vocês já ouviram essa história? Se não ouviram, é só se assistir a novela da Record, que está passando lá, O Rico e Lázaro. Está passando essa novela aí. Só que lá eles inventam um monte de bobagem, né? Não é o texto bíblico, lá tem um romance louco. Mas aqui vamos nos ater ao texto bíblico. A história é de O Rico e Lázaro. É história com H. Por que eu estou falando isso? Porque alguns acham que isso daqui é uma parábola, que Jesus contou uma história com E, que não é verídica, que é uma parábola. Como tantas parábolas que Jesus contou, porque ele dizia... O reino dos céus é como 10 virgens. O reino dos céus é como uma pérola de grande valor. O reino dos céus é como uma semente, um grão de mostarda. Ele compara as coisas em parábolas, para nosso entendimento. Não é o caso aqui. A exegese. Estou falando grego? Diga, tá. Exegese é grego. Exegese é a maneira correta da gente interpretar a Bíblia. A exegese nos ensina que parábola não expressa nome próprio de ninguém. Quando você fala, um rei
ausentou-se do país, está falando por parábola, não tem nome, é uma historinha. Aqui não. Aqui ele diz assim, versículo 19. Havia certo homem rico, que se vestia de púrpura e de linho finíssimo. Púrpura. Qual que é a cor púrpura aí? Alguém tem uma cor púrpura? Eu sou o pior para falar sobre isso, sou daltônico. É um roxo daqueles real. Roxo Queen Elizabeth. Sabe aquele roxo Queen Elizabeth? Então, púrpura e linho finíssimo, e que todos os dias se regalava esplendidamente. Havia também certo mendigo chamado Lázaro. Está aí a história. Tá? Isso aqui é uma história real. Coberto de chagas, estava todo machucado, né? Cheio de feridas. Que jazia. Jaz é quando você morre, né? E tem uma lápide lá escrito aqui, jaz fulano de tal. Então, ele jazia, quer dizer, ele não morava, ele não vivia. A palavra não diz que ele vivia lá na porta do rico. Ele jazia, quer dizer, ele estava em frangalhos, estava meio morto. Já aquilo não podia se chamar de viver. Jazia à porta daquele e desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico. E até os cães vinham lamber-lhe as úlceras. Estava todo machucado. Aconteceu morrer o mendigo, o Lázaro, e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. No inferno, estando em tormentos, levantou os olhos e viu ao longe a Abraão e Lázaro no seu seio. Olhe para mim. O Sheol, ou Hades, lugar debaixo da terra, ele tem dois compartimentos. Um é o lugar de tormento e outro é o seio de Abraão, ou lugar de descanso. Até Jesus vir, quem morria ia para o seio de Abraão porque estava salvo e era temente a Deus, ou, como esse rico, ele não ligava a mínima para Deus e foi parar no Hades, que está traduzido inferno. É um lugar de tormento. E aí está ali Abraão e Lázaro no seu seio. É o seio de Abraão, é o nome do local, é um lugar de descanso. Aí tem um abismo. E lá no fundo do abismo tem um lugar que chama Tártaro, é o fundo do abismo. E do outro lado estava, no Hades, lugar de tormento, o rico. E o rico está dizendo que ele está em tormento lá. No inferno, versículo 23, estando em tormentos, levantou os olhos e viu ao longe a Abraão e a Lázaro no seu seio. Então chamando disse, pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda a Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado desta chama. Disse, porém, Abraão, filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro igualmente os males. Agora, porém, aqui ele está consolado, tu em tormentos. E além de tudo, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para vós outros, não podem, nem os de lá passar para nós. Então replicou, pai, eu te imploro que o mandes à minha casa paterna. O cara está morto, né? O Lázaro está morto. E o rico está dizendo, Abraão, manda o Lázaro na minha casa, lá em cima. Lá na minha casa paterna, porque eu tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de não virem também para este lugar de tormento. Respondeu Abraão, eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Mas ele insistiu, não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for ter com eles, arrepender-se-ão. Abraão, porém, lhe respondeu, se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Estão comigo? Aleluia. Eu fiz 5 faculdades.
As duas primeiras foram engenharia elétrica na Escola de Engenharia Mauá, em São Caetano. E farmácia e bioquímica na USP. Eu queria fazer bioengenharia, que é equipamento hospitalar eletrônico para hospitais, com um destino médico. Aquilo que eu queria estudar. E a princípio eu falei, bom, não existia bioengenharia. Então eu vou fazer engenharia elétrica, eletrônica, e vou fazer medicina também. Aí eu prestei os dois. Passei na engenharia, comecei a engenharia, no ano seguinte eu prestei medicina, na USP. Eu estudava muito. Vocês têm um pastor CDF, viu? E aí, na primeira fase da FUVEST, precisava 78 pontos para ir para a segunda fase em medicina, eu fiz 76, não consegui. Aí eu falei, também não quero outra, não vou. Aí fui no outro ano, e também medicina era tempo integral, e engenharia era tempo integral, e não dá para fazer duas faculdades tempo integral, não rola. Então, no outro ano, eu fui prestar farmácia à noite. E durante 3 anos eu fiz engenharia elétrica, eletrônica e farmácia à noite na USP. Não parava o dia inteiro. E num dado momento lá na engenharia, eu fui convidado para fazer um curso de cosmoecologia. E esse curso de cosmoecologia era só para engenheiro e catedráticos. Quem estava na sala eram os meus professores. Muitos da Mauá, muitos da USP, muitos do Colégio Rio Branco, que estava associado conosco, e muitos professores meus da FAAP, que eu fiz ciência da computação na FAAP, eles também estavam lá naquele curso. Cosmoecologia. Que raio que é cosmoecologia? É estudar o ambiente cósmico. E o que a gente faz no curso? Eu estudava como gravar a voz de morto. Bem cósmico. Eu estava com 18, 19, 20, me converti com 28, amém? Estou perdoado, amém? 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 Mas eu fui fazer o curso e me envolvi bastante com cosmoecologia e gravar a voz de morto. Mas não era ritual satânico, nem acende vela, nem no escuro, nem na encruzilhada, nem terreiro, nada disso. Era de engenharia. Então a gente fazia um monte de cálculo para estabelecer quando é que a coisa funcionava melhor e quando funcionava pior. E nós, dentro do curso, estudávamos um monte de coisas. A gente falava entre engenheiros com os nossos parentes que para nós era gente que tinha morrido primeiro. Então eu queria falar com a minha avó Maria. Alô? Mas o assunto era, liga o gravador aí, Rec Play. Alô, tem alguém aí? Entendeu? Não era nada disso. Não existia isso. E para que vamos gravar a voz de morto? Para quê? Para ver se a gente conseguia isso que o rico estava tentando lá. Era, vamos aprender com aqueles caras. Eles estão lá num lugar diferente. Já foram, já viram algumas coisas. A gente queria desenvolver uma cura para o câncer. Porque uma das esposas que gravava vozes lá, um engenheiro energético, ele, formado em Oxford, a mulher morreu de câncer. Então ele queria de qualquer jeito que do lado de lá, ela nos desse alguma dica sobre como é que cura câncer. Eu me envolvi com isso. Só tinha um probleminha, pequeno. Todo mundo que ficava ali gravando e auscultando, que era o nome que se dava, vez após vez aquelas fitas, o cara acabava infartando e morria. Só isso. O meu treinador, professor George Magyari, um húngaro formado em engenharia energética, morreu. No quarto infarto ele morreu. Mas, durante esse nosso estudo todo, a gente queria prever
né? Que ninguém morresse, porque aquilo lá para nós era um instrumento bacana de ciência. Vamos falar com essa galera. Queria gravamos supostamente o Papa João Paulo I, dizendo na fita, me mataram, me envenenaram, essas coisas. Gravamos José Carlos Passe pedindo para nós ir falar com a mulher dele para não se relacionar com esse picareta que ela estava. Porque ele tinha morrido, o José Carlos Passe. E assim por diante, eu estava achando que eu estava falando com aquele cara que estava falando comigo ali, mas não estava falando com ele não. Uma vez, um dos meus amigos na escola, na engenharia, ele, que não queria saber de nada dessas coisas ocultistas, o Aguinaldo, ele, depois da gente encher muito a paciência dele, ele foi gravar com a gente. Vamos gravar. A gente foi no cinema, assistimos uma sessão das 10, saímos à meia-noite. Bom, meia-noite, é uma hora boa, vamos gravar. Está em silêncio, é porque estava em silêncio. Aí não sai barulhinho. Entramos lá no apartamento de alguém. 1h da manhã, nós estamos lá gravando. Tem alguém aí? Queremos conversar? 1 minuto só de gravação. Você não escuta nada. Aí vamos escutar o que rolou aqui. Aí na gravação, primeira coisa que aparece. Aguinaldo! E o cara quase faz xixi nas calças. Saiu correndo. Nunca tinha ouvido nada disso. Nem achava que podia. E aparentemente alguém estava chamando o Aguinaldo ali, né, para o grupo. Mas ele foi embora. Hoje, depois de eu evangelizá-lo durante 7 horas no dia do meu aniversário, porque ele era meu amigo da engenharia, hoje ele é diretor da Igreja Vida Nova em Osasco. Aleluia! Porque eu fui desfazer a meleca que eu tinha feito. Mas eu estava ali, na boa intenção, fazendo gravação de voz de morto, falando com o demônio, sem nem saber que eu falava com o demônio. Até que um dia minha mulher falou para mim, ela tinha ido numa reunião de uma crente. Voltou da reunião, vamos gravar, e aí, vamos gravar, tá bom, vamos gravar. Eu estava 4 anos gravando vozes, sabia tudo de gravar. Vamos lá. Hoje é um dia bom, é 2 dias antes da lua cheia, é bom de gravar. Vamos. Estranho, né? Enchia tudo de planta é amplificador. Fica o ambiente anionizado. Depois você pergunta para o teu professor, amém? E aí, bom, vamos gravar. Aí a minha mulher bendita, vamos fazer uma oração? Aí eu falei, o quê? Como é que é? Aí eu já estava chegando nos 28 anos, amém? Vamos fazer uma oração? Eu falei, não, minha filha, querida, você sabe como é que é o negócio aqui, né? Meu amor, não enche. Nós já te pusemos aqui só tem homem, tá vendo? Todo mundo peludo. Para com isso daí, não me torre, hein? Não vem com onda. Mas você sabe como são as mulheres, né? Em 5 minutos nós estávamos tudo, não é? Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Acabou o Pai Nosso, ela falou, pois teu é o reino, o poder e a glória agora e para sempre, em nome de Jesus, amém. E eu que raio que é isso? De onde essa mulher tirou esse negócio? Bom, então vamos gravar, vamos. Ambiente tranquilo. Enquanto a gente gravava, ela começou assim. Falava, fica quieta, pô. Não está vendo que está atrapalhando o negócio? Vai sair tudo isso aí que você está falando na fita. Depois a gente fica enrolado para escutar. Não sabe o que é de um, o que é de outro. Shhh. Fermez la bouche. Aí ela ficou quietinha. Vamos gravar. Aí vamos ouvir. Nunca, até aquele dia, tinha acontecido isso. Nunca. Você só escutava assim. Shhh. Nada. Zero. Nem um pio. Nada. Aí a minha mulher falou para mim, abre lá em Deuteronômio 18:9. Falei, aonde? Deuteronômio. Falei, meu Deus do céu, Deuteronômio. Que palavrão é esse?
Quando entrares na terra que o Senhor teu Deus te dá, não aprenderás a fazer como aquelas nações. Não se achará no meio de ti quem consulte um agoureiro, um feiticeiro, um necromante, um cartomante, um mágico, nem um encantador, nem quem consulte os mortos. Porque todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor. Nem quem consulte os mortos, porque é abominação ao Senhor. Falei, gente, então eu sou abominável ao Senhor. Faz 4 anos que eu sou abominável ao Senhor, não faço outra coisa, gravo direto. E aí eu fui falar com o meu professor. E falei, olha, aconteceu assim, e a minha mulher, aquela santa, bendita, querida, fez a gente orar. Ele falou, fez o quê? Nós oramos, um Pai Nosso. Ele falou, não pode, você não sabe que não pode? Eu falei, como não pode? Não pode orar? Que história é essa? Não pode, oração atrapalha a gravação, não acontece nada. Mas por quê? Ninguém sabe. Eu falei, como é que é isso? Só não pode orar. Falei, meu pai do céu, onde eu fui amarrar minha égua? Como não pode orar? Durante as nossas experiências lá, gravando e na Cosmoecologia, no curso todo, a gente fazia fotografia Kirlian. Alguém já viu? Fotografia Kirlian? É uma foto que você faz assim à moda antiga com uma chapa de negativo. Pode ser do que for, de qualquer parte do corpo. Aí você põe a tua mão lá, põe uma emissão de luz aqui, de um cátodo, e imprime a tua mão numa placa. Aí você vai ver lá a revelação da placa, parece uma chapa do pulmão. Só que a tua mão está ou tudo branquinho aqui em volta, tudo branquinho, ou em algum lugar tem um vermelho aqui, grandão. Quando está tudo branquinho, é sinal que você está saudável, você está anionizado, quer dizer, negativo, você está bem. Quando sai um trecão vermelho, é porque você está cationizado, ou positivo, de cation. E ali pode evidenciar algum problema no teu, que chamaríamos ali um corpo espiritual. Para ficar bíblico aí, corpo espiritual é bom. E a gente fazia isso com quem estava ali gravando e percebia que o cara, enquanto estava gravando, ele mudava de branquinho, luminescente, para tudo vermelho. E perdia um monte de energia. Fomos fazer uma curva glicêmica do cara que estava gravando e ouvindo. E enquanto a gente está lá 10 horas aplicado a gravar e ouvir, você perde glicemia, você está lá num patamar normal, 100 e pouco de glicemia, e você vai definhando, chega no 40, se apaga, pum. 35, pum, apaga. Então a gente gastava uma energia louca naquilo. A gente era sugado por um demônio que estava ali querendo sugar a tua vida, até o cara infartar. Mas ninguém sabia disso, que era um demônio. Bom, então, já que a gente perde tanto ouvindo fita, falando com a avó Maria, desencarnada, vamos montar um processo aqui. Vamos. Então a gente montou um mel radioativo. Mel com estrôncio 90, que liberava um elétron e repunha energias para nós, e a gente, do vermelhinho, ficava outra vez negativo e ficava saudável. Então a gente tomava mel geneticamente modificado, com um isótopo de estrôncio 90. Estou falando grego, né? Mas é isso. E aí, a gente repunha essa energia. Aí a gente ia fazendo essas fotografias. Imagina que isso aqui é uma lareira. Imagina que lá está pegando fogo. Se você olhar daí, você vai ver a chama, a luz, e você põe a mão, você vai sentir o calor que emana da lareira. Tanto a luz quanto o calor, que são formas de energia, elas vibram numa frequência diferente.
A da luz é alta a frequência, a do calor é baixinha. Se eu puser um vidro grosso aqui na frente da lareira, um vidrão grosso, você vai continuar enxergando a luz da lareira, porque a luz na alta frequência atravessa o vidro e você vê. Mas você vai parar de sentir o calor porque a frequência do calor já é baixa, não atravessa o vidro e não chega até você. Vai esquentar o vidro, vai demorar. Se em vez de um vidro você colocar uma madeira aqui na frente, grossa, aí você já não vai nem sentir o calor, nem ver a luz, porque a luz já não tem frequência suficiente para atravessar a madeira. Estão comigo? Não dá para ver. Se você trocar, e em vez de ter lá um foguinho de uma lareira, você colocar lá um raio-x, de lá para cá, o raio-x, que tem uma frequência muito mais alta que a da luz, atravessa a madeira. Ninguém nem sabia disso e um monte de gente morreu. Até que bloquearam o raio-x com uma placa de chumbo. A placa de chumbo segura o raio-x. Ela consegue parar a frequência do raio-x. Já não é suficiente aquela frequência para atravessar o chumbo. Ela é altíssima, mas não atravessa o chumbo. Agora, se em vez de um raio-x você tiver raio gama, aí a frequência é muito mais alta. E aí ela atravessa até o chumbo. E se você tiver os raios gama, raios cósmicos que tem por aí, que vem do Sol e de tudo quanto é lado, eles atravessam o planeta, super alta frequência, atravessa tudo que tem pela frente. Atravessa a gente. É tudo uma questão de frequência. Amém? Amém? Nós enxergamos uma faixa de frequência e ouvimos uma faixa de frequência. Um cachorro escuta uma faixa de frequência um pouquinho além da nossa. E você tem um assobio que o cachorro escuta e você não. Certo? Tudo depende da frequência. Aqueles que falavam na fita conosco, eles estavam numa frequência altíssima e não dava para ouvi-los. Demônio, não dava para vê-los. Mas para imprimir a voz deles numa fita, ele fazia uma manobra e mudava aquilo que eu estava falando. Então eu falava bom dia, e na hora de ouvir estava lá bons jastros, bons jastros. Um negócio diferente. Ele modelava em cima da minha voz para imprimir um negócio lá na fita, que era para eu ouvir numa frequência que o meu ouvido ouvia. Ele imprimia isso na fita. Mudava a minha chamada de frequência para uma outra. Mudava o que eu estava falando. Assim como todo mundo lá. Aí nós começamos a perceber que aquela turma que estava falando conosco, eles mudavam de frequência, de uma frequência altíssima para uma frequência mais baixa, para falar com a gente. E o nosso mundo, ele opera em megahertz, gigahertz, 10 a nona. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. 10 a nona. Mas aquela galera falava de frequências de 10 a 27 hertz. É muito zero. E nos machuca, nos fere, nos mata. E essa passagem fala de alguém que está em sofrimento e diz para quem foi livrado e está lá em descanso. Tem que ir lá avisar eles, senão eles vão vir parar aqui. E aí, manda Lázaro lá. E a sugestão do rico é que o Lázaro, o mendigo, ressuscite. E vai lá avisar todo mundo. Pois foi bem isso que Deus fez. E ele mandou aqui a Jesus, que ressuscitou. E disse, olha, vocês têm que me seguir. É esse o caminho. E o texto diz, eles têm a Moisés e os profetas. Moisés fala da lei. Eles têm a lei e têm os profetas. Eles têm a palavra e têm quem profetiza. Eles têm apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres que ouçam a eles.
Se eles não ouvirem nem a palavra e nem os profetas, eu te garanto que mesmo que ressuscite alguém dos mortos e vá lá e fale com eles, eles não vão dar crédito. Não vão. Então, o meu desafio para você aqui hoje é que você profetize. Porque nós fomos chamados, cada um de nós, a sermos agora uma nova geração, um representante de Deus, um sacerdote real, que não tem limitações, como foi falado hoje de manhã. O Espírito é derramado sem limites, para que cada um de nós seja usado para profetizar. Então eu quero encerrar aqui com 2 ou 3 textos para a gente ser usado por Deus, e para que ouçam a palavra e os profetas, e creiam, e não vão parar lá onde foi o rico. Amém? Porque ele não foi parar lá porque era rico. Ele foi parar lá porque não temia a Deus. Porque sem profecia o povo perece. Então eu queria que você abrisse comigo Mateus 11:10. Mateus 11:10 em diante, declara assim. Mateus 11:10. Este é aquele de quem está escrito: Eis aí envio eu ante a tua face o meu mensageiro, que há de preparar adiante de ti o teu caminho. Em verdade vos digo que dentre os nascidos de mulher não surgiu outro maior do que João, o Batista. Mas aquele que é o menor no reino dos céus é maior do que ele. E desde os dias de João o Batista até agora, o reino dos céus é tomado à força, e os violentos o tomam de assalto. Pois todos os profetas e a lei profetizaram até João. E se quereis dar crédito, este é o Elias que havia de vir. Quem tem ouvidos, ouça. Olha só. Você nasceu da tua mãe, amém? Teu pai pode até não estar muito bem identificado, mas da tua mãe você nasceu, amém? Dentre os nascidos de mulher, não tem ninguém maior que João Batista. É o natural. E ele era grande aos olhos do Senhor. Ninguém maior que ele. Mas o menor no reino dos céus é maior que João Batista. O menor no reino dos céus é maior que João Batista. O menor no reino dos céus é maior que João Batista. Quantos aqui estão no reino dos céus? Deixa eu ver teu braço. Pois é, então, dos nascidos de mulher não tem ninguém maior que João Batista. Mas você que passou do império das trevas para o reino da luz, dos céus, é maior que João Batista. E os profetas e a lei, eles profetizaram até João Batista. O que o texto quer dizer com isso? O texto quer dizer que até João ainda não tinha começado a época da igreja. Até João e de João Batista para trás, o Espírito Santo vinha sobre alguém e o tomava e ele profetizava. E profetizava e ministrava a palavra. O Espírito Santo tomou o rei Davi e profetizou. Tomou Saul e ele profetizou. Tomou um monte de profetas do Velho Testamento. Você lê todos eles aí, Isaías, Jeremias, Obadias, Abacuque, um mundo de profetas, e eles profetizaram. Porque o Espírito Santo vinha sobre alguém e este profetizava. E eles profetizavam até João Batista. João Batista, você sabe, morreu na cadeia enquanto Jesus estava começando o seu ministério. Cortaram a cabeça dele e ele só anunciou a vinda do Messias. E aí Jesus assume. E aí Jesus morre. E aí Jesus sopra sobre os seus discípulos o Espírito Santo. E eles são revestidos de poder. E agora aquele Espírito que vinha sobre alguém, veio sobre todo mundo. E o Espírito que veio sobre todo mundo, do reino dos céus, te faz maior que João Batista, que era o maior que tinha. O menor no reino dos céus é maior que ele. Ele é o maior que tinha, o maior dos profetas. Ele é maior que Isaías.
Jesus está falando, esse profeta aqui, João Batista, maior que Isaías, maior que Abraão, maior que qualquer um dos nascidos de mulher, ele é o maior. Mas se você entrou para o reino do céu, você é maior que ele. Diga para o seu vizinho, não é para você sair daqui se achando. Mas é para profetizar. Porque agora esse Espírito que vinha sobre as pessoas, ele mora em nós. Mora. É habitação. O cristão é a habitação do Espírito Santo. Malaquias, não, vamos para frente. Atos 2:17, diz assim, Atos 2:17. E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu Espírito sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, e os vossos mancebos terão visões, e os vossos anciãos terão sonhos. Quanta carne? Toda a carne. Derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Belisca o irmão aí do teu lado. Fala, você é de carne. Toda a carne. Derramarei do meu Espírito nos últimos dias sobre toda a carne. E nós estamos vivendo os últimos dias? Então, olha, um monte de gente se equivoca aqui. Um monte de gente acha que, bom, nos últimos dias é quando tiver uma bomba atômica, né? A coisa vai ficar feia demais. E nós estamos já vendo essas coisas acontecerem. Então, a gente deve estar perto dos últimos dias. Então, agora, o Senhor vai derramar do seu Espírito sobre toda a carne e vamos profetizar todo mundo. E vai acontecer um baita de um avivamento, porque são os últimos dias. Não. De Adão, primeiro, de Adão até Abraão, passaram-se 2 dias, 2000 anos. Para Deus um dia é igual a 1000 anos, e 1000 anos é igual a um dia. De Adão a Abraão são os 2 primeiros dias, da criação até Abraão, 2 dias, amém? De Abraão até Cristo são 2 dias, 2000 anos. São os dias centrais. De sorte que de Adão até o Cristo, 4000 anos. E depois de Cristo até Cristo voltar, 2 dias. 2000 anos. Os últimos dias. Os primeiros dias de Adão a Abraão. Os dias centrais de Abraão até Jesus na cruz. São mais 2 dias, 2000 anos. Os dias centrais, e de Cristo, época da igreja, cheia do Espírito Santo, até ele retornar, são os últimos dias, 2 dias. Derramarei do meu Espírito sobre toda a carne, nos últimos dias derramarei do meu Espírito sobre toda a carne, é esse tempo. Desde 2000 anos, quando Jesus foi ressurreto, e ele enviou o Espírito Santo, Deus está derramando do seu Espírito sobre toda a carne. Todo esse tempo, 2000 anos. E aí, os filhos e filhas profetizarão. Os jovens terão visões, os velhos sonharão, etc. É para os últimos dias do planeta? Não. É 2000 anos de história da igreja em que todo mundo tem que profetizar. Todo mundo. Nós todos. Mas tem um monte de gente que não profetiza nada. Tem um monte de gente que está aqui esquentando a cadeira. Profetiza nada, é chato demais. Quando você vem aqui na igreja e o cara fica fala, domingo após domingo, fala, foi um monte de informação para você. O que você faz? Dorme. A igreja dorme. E como é que faz para não dormir? Trabalha, fica ativo, faz alguma coisa, entra no negócio, entra no barco. Né? Põe a mão na massa. E o que é para pôr a mão na massa? Profetiza da parte de Deus. Seja sacerdote, representante de Deus. Rei, rainha, representante real de Deus. Profetiza. Porque enquanto você está de pé e trabalhando, você não dorme. Não é? Não está chateado. Está envolvido. Está firme e forte na obra. Está fazendo.
Não fica chateado. Não fica ali, ai meu Deus, quem que vai pregar hoje? Não acaba mais, esse cara fala, hein? Ai meu Deus, podia ir embora já, né? Porque para quem não faz nada, isso aqui é um porre. É chato demais. O primeiro que fica chateado sou eu. Faz 25 anos que eu estou aqui. 25. Tá? Não foi ontem. Então você fala, e vai num, explica o outro, e conversa com aquele, não sei o que lá. Sabe o que me anima? É quando eu faço. Quando eu ministro. Você escutar, é chato. E o que não é chato? O que não é chato? Fazer, ser operoso da palavra, ser usado por Deus, ser usado por Deus, você vê que o fruto foi você que levou aquela pessoa a Cristo, foi você que batizou, foi você que ensinou, foi você que discipulou, foi você que fez. Você está sendo usado por Deus, enobrece a gente, nos anima. Pô, orei pela pessoa e ficou boa. Orei pela pessoa e ficou boa. Ah, eu preciso ir lá, porque alguém tem que orar por mim, porque eu preciso ficar bom. Aí você vem, vamos ver, né? Vamos experimentar, vai que fica, né? Sei lá, de repente. Não espere receber nada de Deus. Você vem aqui e fala, sei lá, será que esses crentes, você parece tudo meio atrapalhado. Mas vamos lá, vai que, né? Não vai receber nada. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Você não recebe nada. Agora, se você vier aqui e você acreditar no que eu estou falando agora, e ministrar, se envolver, fazer a obra, cada um na sua função, muitas funções. Não é só no microfone, muitas funções. Você vai ver que enquanto você cuida das coisas de Deus, Deus cuida das tuas. E a tua vida vai ser facilitada. Por quê? Porque Ele se agrada de você estar operoso na palavra, fazendo discípulos. É maravilhoso. Aí anima. Então, já são 2000 anos dos últimos dias, 2 últimos dias, que o Senhor derramará o seu Espírito sobre toda a carne. Toda a carne, amém? Diga para o seu vizinho, toda inclui você. O versículo 18 continua, e sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei do meu Espírito naqueles dias, e eles profetizarão. Quem é servo do Senhor aí? Olha, varão, você já profetizou alguma coisa? Já profetizou alguma coisa? Já. Então é servo, pronto. 1 Coríntios 14, 1. 1 Coríntios 14, 1. Aleluia. Segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar. Versículo 31, 1 Coríntios 14, 31. Porque todos podereis profetizar, cada um por sua vez, para que todos aprendam e todos sejam consolados. Amém? Dá para entender isso? Já não é mais o profeta Isaías que profetiza, e quem quiser que vá ter com o profeta Isaías. Não é mais assim. Agora é com quem? Diga para o teu vizinho, é comigo. Você tem uma profecia aí? É comigo. O assunto é comigo. Todos podereis profetizar, cada um por sua vez, para que todos aprendam e todos sejam consolados. Versículo 39, 1 Coríntios 14, 39. Portanto, irmãos, procurai com zelo o profetizar, e não proibais o falar em línguas. Amém? Hebreus 1, 1. Hebreus 1, 1. Aleluia. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias a nós nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas e por quem fez também o mundo. Ele falava pelos profetas, aqueles antigos profetas do Velho Testamento, profetas do Velha Aliança, mas agora ele fala através do Filho.
Queria tanto que Jesus não tivesse ido embora, né? Aí ele falaria, continuaria falando. Eu tenho boas notícias para você. Jesus não foi embora. Jesus habita em você e ele te constituiu sacerdócio real. Reis e sacerdotes. Gente profética. O Espírito Santo está em você para você ser usado em profecia. Mas já não é mais como no Velho Testamento. Porque no Velho Testamento, o profeta se levantava para falar coisas importantíssimas para a nação. Arrependei-vos, assim diz o Senhor. Vocês param com essa história de comprar bicicleta, tem que casar. Lá no Velho Testamento tinha uma pegada, que era para criancinha. Agora, no Novo Testamento, a pegada é outra. E muita gente quer profetizar como o Velho Testamento ensinou, segundo o velho dom de profecia. E quer, com isso, muitas vezes, manipular a massa. Mas o Espírito que nos foi dado, ele nos corrige, nos consola e nos anima. A profecia que você tem que entregar para o teu irmão, pode ser que ele seja corrigido, porque Deus corrige o filho a quem ama. Mas ele também consola e anima. Não é aquela coisa do Velho Testamento, vocês vão tudo morrer, raça de víboras, estão ferrados. Não, não existe mais isso. Agora, o Novo Testamento, o Espírito Santo nos usa para trazer um alento, uma palavra de ânimo, uma palavra de Deus, às vezes uma correção para alguns, mas ânimo. Mas agora deixa eu te dar o importante disto. É assim. Se você diz que é crente, você diz que é. Amém? Todo mundo aqui diz que é crente. Mas estes sinais acompanharão os que creem. Em meu nome expulsarão demônios, imporão as mãos sobre os enfermos e estes serão curados. Falarão novas línguas, profetizarão. Estes sinais vão acompanhar os que creem. E esses sinais não te acompanham, então tem algum problema aí. Ou você diz que é crente, mas você está só enganando, né? Para o teu pai ficar contente, para a tua mãe ficar contente, você vai na igreja porque tua avó quer, o teu parente é pastor, então você tem que ir na marra, e aí eu vou, ou vamos lá ver o que esses crentes estão aprontando, e vamos lá ver para ver se vê e tal, e vamos lá porque na verdade eu estou muito precisado, então quem sabe pedir para um crente orar por mim, e você vem na igreja, mas você não é, esses sinais não te acompanham, então não crê, e se não crê não é crente. Então o sinal tem que te acompanhar. Não tem opção. Nós, apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, esses 5 ofícios, eles foram dados para te aperfeiçoar, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. A gente busca semear coisas no teu coração para você se animar, para você fazer, te preparando para a obra do ministério, te dando oportunidades, te chamando para você pôr a mão no arado e não olhar para trás, e edificar o corpo de Cristo. E você não faz. Primeiro que você vai se chatear de vir na igreja, porque realmente ficar aqui só escutando toda vez a mesma coisa, Jesus morreu por nós, é difícil. É difícil. Agora, se você viver isso e conseguir que isso seja transferido de você para outros, se você for um canal de Deus para você ver a vida de Deus passando por teu intermédio para os outros, aí é de Deus, aí é bom, aí é bom, aí é bom. Amém?